O que você verá a seguir é um corte do evento que fizemos, do evento científico solidário para arrecadar fundos para as famílias atingidas no Rio Grande do Sul. Caso você queira ajudar, o Pix continua ativo, contato.litrascience@gmail.com. Se você quiser ver o evento completo, ele está nos vídeos ao vivo aqui no canal. Fica aí com o corte. Como eu falei para vocês, é muito importante ter a parte da reabilitação. E a parte da reabilitação, ela se divide em duas. Tem a reabilitação psicológica e tem a reabilitação física. Eu, como física, que trabalho na área de engenharia, eu não tenho a formação para fazer essa parte da reabilitação. Então, esse é um outro motivo pelo qual as pessoas começam a fazer próteses para doação e não dão continuidade. Aí o usuário não usou, mas não usou por quê? Por mais que você chegue e pergunte para o usuário, ele acabou de receber um dispositivo que ele não tinha e que era o sonho dele ganhar. Ele vai dizer que está ótimo, ele vai dizer que está bom, mas aí se tiver algum problema ele não vai usar. Então é preciso que tenha uma pessoa da área da reabilitação para conversar antes, durante, depois do processo e também da parte da reabilitação física, para ensinar a fazer as atividades do dia a dia. Essa é uma prótese que a gente fez para um rapaz, eu acho que de Florianópolis, e ele tem um coto muito curto. O membro remanescente dele era tão curto que nós falamos, a princípio, nós não vamos fazer porque você não vai conseguir acionar. Mas com a ajuda da reabilitação, ele conseguiu desenvolver algumas atividades e a gente está vendo que isso está tendo sempre uma melhora à medida que a gente vai observando esses detalhes. Aqui está ele jogando, uma das coisas que ele queria muito era jogar sinuca, e como a gente usa a metodologia do Design Thinking, a primeira etapa do Design Thinking é a empatia. Então, nós precisamos ter empatia de não entender que essa pessoa não tem uma mão e ela quer uma prótese, mas por que ela quer? Quais são as atividades que ela poderia fazer, em que a prótese pode ajudar, e se é possível também fazer alguma adaptação na prótese para que essa atividade possa ser realizada. Atualmente, nós já entregamos aproximadamente 40 próteses no Brasil todo. Nós temos alguns casos em que nós vamos pessoalmente entregar a prótese. Nós temos casos em que a pessoa vem no laboratório, mas o interessante é que a prótese toda ela é feita à distância. Então, precisamos apenas de algumas medidas aqui do usuário para fazer essa prótese. Quando a pessoa vem no laboratório, a prótese já está pronta e nós temos uma taxa de acerto aí muito alta, mais de 90%, de não ter necessidade de fazer nenhum ajuste em relação ao tamanho, porque tem um programa que parametriza essas medidas e cria um modelo bem adequado. Essas próteses, em alguns casos, a pessoa tem que vir no laboratório, às vezes a pessoa faz uma vaquinha, faz uma campanha, em alguns casos os próprios alunos aqui do laboratório fazem essa campanha para trazer essa pessoa aqui para o laboratório. E poderia mostrar para vocês aqui todos os casos das 40 próteses que nós já entregamos. Cada caso é um caso muito interessante, mas nós não vamos tomar muito tempo. Prefiro mostrar para vocês outras atividades que nós desenvolvemos. Essa daqui é a Duda. A Duda é uma aluna de iniciação científica da Unifesp. Ela faz bacharelado em ciência e tecnologia e ela quer dar continuidade fazendo engenharia biomédica. A Duda nasceu com uma malformação de membro superior, e essa malformação não permite que ela faça algumas atividades, como, por exemplo, usar o mouse e o teclado, e nesse processo ela está estudando, aprendendo para fazer uma prótese para ela mesma, com apoio aqui de toda a equipe do laboratório. Ela tem uma malformação que torna mais difícil a protetização, ela tem uma parte dos dedos da falange, da mão direita, e isso faz com que ela não consiga usar aquele modelo convencional, tem que ser um modelo adaptado para ela. Além disso, ela tem atrofia muscular, tem uma musculatura muito frágil para fazer o movimento, mas é uma prótese que está sendo feita com calma, porque ela está estudando, está aprendendo para fazer a prótese para ela. Então, aqui são algumas informações a mais sobre as medidas dela. Nós fizemos um biomodelo, que é uma área, biomodelo, pessoal, é uma área que dava para fazer uma palestra só falando sobre biomodelos, porque é algo que a gente entendeu que não dá para ter o paciente aqui no laboratório o tempo todo. Muitas vezes o comitê de ética vai demorar muito tempo para aprovar, então, enquanto isso, nós podemos trabalhar com um biomodelo do paciente. Nós podemos ter um modelo escaneado, digitalizado, imprimimos na impressora 3D, e em cima desse biomodelo nós podemos fazer os testes e os experimentos sem a necessidade da pessoa estar aqui no laboratório, principalmente quando nós fazemos isso à distância. Então, a Duda está aqui
ajudando nessa etapa, ela está fazendo a iniciação científica dela, e o objetivo é que ela vai aprendendo cada vez mais e também incentivar que outras pessoas com deficiência participem dos projetos de pesquisa. É extremamente importante ter o feedback e o conhecimento da pessoa com deficiência dentro da área de tecnologia, porque só eles sabem realmente o que eles precisam. No caso da Duda, por exemplo, que tem essa malformação com remanescentes de falange, tem que ter um modelo adaptado para ela. Mas lá na plataforma da Enable existem vários modelos e aqui tem várias pessoas do laboratório se dedicando a pensar um modelo mais adequado para ela. Vou mostrar aqui para vocês algumas entregas, não só de prótese de membro superior, mas de outras próteses que são feitas aqui no nosso laboratório. Felizmente, não dá, acho que não dá para ouvir o Martinho tocar, mas ele queria uma prótese para repor uma parte do dedo que foi perdido e ele conseguir tocar violão. Essa prótese que foi feita para ele foi feita em material flexível, que é um material que se adequa melhor às necessidades de impacto e não tem risco de quebra, e ele tem uma facilidade também de ajuste. Mas eu estou mostrando para vocês aí uma prótese que ele está usando, foram feitas sei lá quantas, 30 para a gente fazer, até chegar no bom ajuste que ele possa usar ali do lado na esquerda, dá para ver, né? Todos os protótipos que foram feitos, e ele foi testando aí, porque nós temos a possibilidade de fazer com diferentes níveis de resistência, um material mais flexível, mais duro, mais mole, e ele foi testando com o violão dele aqui no nosso laboratório, até chegar em algo que seja mais adequado. Quando falamos das próteses mecânicas, eu mostrei para vocês essa prótese aqui, que ela é toda feita de componentes mecânicos, nós observamos que muitas pessoas não se preocupam muito em usar a função de abrir e fechar a mão para pegar as coisas, principalmente a pessoa que já tem a outra mão. Ela é mais ágil em pegar a outra mão, mas ela se incomoda pelo fato de não ter as duas mãos. E, infelizmente, muitas vezes a pessoa se incomoda pelo fato de não ter as duas mãos, principalmente pelo modo como as pessoas olham para ela na sociedade. Então, isso é muito importante, que tivesse uma educação de sociedade mesmo, que as pessoas pudessem encarar a deficiência com mais naturalidade. Mas as pessoas ainda acham muito estranho e olham muitas vezes com um olhar de pena, de dó, de achar que a pessoa é uma coitada porque não tem um membro. E muitas vezes a pessoa não está nem aí, a pessoa está bem ali com a deficiência dela e ela consegue se desenvolver muito bem. Mas esse olhar de piedade da sociedade não ajuda em nada, principalmente porque a pessoa começa a ter a sua autoestima abalada, e muitas vezes a gente observou que uma prótese estética como essa poderia resolver o caso. Então, essa aqui é uma prótese estética que foi feita com a função de ser uma prótese funcional, e ela tem elementos estéticos nela também, elementos de design. Estamos saindo um pouco do conceito de que a outra mão tem que ser da mesma cor da mão. Então, porque no Brasil é impossível ter um material que faz uma mão da cor da outra. Isso a gente consegue na Alemanha, a gente consegue na Índia, mas onde tem uma miscigenação muito grande como a nossa, nós não conseguimos ter uma mão muito parecida. Então, acaba sendo aquela mão meio bege, que não é a cor de ninguém. E partimos, então, com um estudante formado em design, que está fazendo o projeto dele do mestrado, já está na fase final de conclusão, desenvolver próteses estéticas e que sejam também funcionais, que essa mão possa sair para ser uma mão que eu vou utilizar para fazer a barba, uma mão que eu vou utilizar para usar o teclado, e assim por diante. Apresentar aqui para vocês o caso da Mariana. A Mariana, ela mora em Juiz de Fora, ela esteve aqui no nosso laboratório uma única vez, mas é um projeto que a gente quer pegar para fazer de modo contínuo, porque a Mariana, ela tem uma dismielia, que é uma malformação, ela tem uma malformação no sentido longitudinal, então ela praticamente não tem os braços. Além dela não ter os braços, a articulação dela do ombro é mal formada, então tem um acetábulo e o ombro dela está aqui embaixo. Ela consegue movimentar, de alguma maneira, a parte do membro remanescente, mas não tem ali um suporte para colocar uma prótese. Então, a Mariana veio aqui uma única vez, a gente fez o fluxo digital com ela, ou seja, ela foi escaneada, e com o scanner a gente tentou desenvolver um soquete, que é um dispositivo que possa segurar ali no bracinho dela, que possa colocar uma prótese. E, em paralelo, a terapeuta ocupacional fez também um dispositivo, usando materiais convencionais, que permita que ela escreva, porque ela nunca tinha escrito com o braço, ela só escrevia com os pés. Então, na escola, ela está agora tentando fazer melhorias, mas é um projeto em que a gente tem que dar continuidade, porque a Mariana vai crescer e essa prótese vai ter que ir se atualizando ao crescimento dela. Bom, ainda falando de membro superior, aqui nós temos uma órtese de membro superior, que é essa órtese aqui. Vocês vejam como é muito bom
um conhecimento adequado de modelagem 3D. Esse modelo 3D que eu estou mostrando para vocês não é um modelo impresso, foi simplesmente modelado. Então, é um modelo 3D com uma textura e ele foi apresentado como se ele estivesse pronto. Mas aqui está o nosso modelo pronto. É um caso específico que foi atendido aqui pelo Mão 3D, que é o caso da Lucimara. A Lucimara tem uma paralisia cerebral e ela também não fala, ela não anda, e ela se comporta, ela tem um desenvolvimento cognitivo de um bebê, de alguns meses de idade. Então, por outro lado, é uma pessoa adulta, e a mãe dela tinha muita dificuldade, porque a Lucimara, quando ficava muito estressada, ela se mutilava, e principalmente os cabelos. Ela arrancava os cabelos até causar ferimentos aqui na cabeça dela, e por conta disso a mãe sempre deixa as mãos dela presas na cadeira de rodas, amarradas. Tanto é que a mão dela é pequena, desproporcional ao tamanho do corpo dela, porque essa mão dela não se desenvolveu. E o nosso desafio, então, foi desenvolver um protótipo de prótese adequado para a Lucimara. Esse modelo não existe no Brasil. É um modelo que teria que ser feito de modo convencional, mas nós fomos desenvolvendo um fluxo digital para fazer vários protótipos. A gente tem até uma tirinha ali no laboratório com todos esses protótipos, porque a Lucimara conseguiu ir quebrando todos os protótipos. Ela quebrava batendo na cadeira de rodas, ela quebrava com os dentes, ela começou a quebrar os modelos com o dente, e a gente fazia simulação computacional, e a gente nunca imaginou que ela fosse fazer com o dente, né? Mas até que nós chegamos no modelo final, e esse modelo tinha que ser alto, tinha que deixar os dedos livres, mas não permitir puxar os cabelos. E estou mostrando para vocês, esse aqui ainda nem é o modelo final, teve um outro modelo depois desse, mas esse é o que a gente tem aqui, o registro. E com esse modelo das órteses, ela ficou até um pouco menos estressada, porque ela não ficava mais com as mãos presas, e ela fica olhando para as órteses, e ela fica se distraindo um pouco olhando para as órteses agora. Então, conseguimos aí melhorar um pouco a qualidade de vida dela e da mãe também, que acompanha ela o dia todo. Elas vendem bala na cadeira de rodas, no sinal, aí pela cidade. Então, foi um projeto que demorou bastante tempo, mas ficamos muito satisfeitos com o resultado final. E graças a esse projeto da Lucimara, nós entendemos que nós precisávamos incluir projetos de órteses no Mão 3D, e graças a essa intenção de fazer projetos de órteses no Mão 3D, nós conseguimos a aprovação de um edital do CNPq de R$500 mil, e esse edital específico para fazer órteses para atender pessoas pós-AVC. O que você acabou de assistir foi apenas um corte de uma das palestras de mais de 15 horas de evento. Se você tem interesse em assistir o evento completo, ele está toda a transmissão aqui no Interascience. Se inscreva no canal para não perder nenhuma notificação, haverá mais cortes como este. Um beijo a todos, deixe seu comentário e tchau.